A minha pergunta é, por que a ministra Damares, ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, traz à tona uma denúncia dessa gravidade apenas durante o segundo turno das eleições? Por que ela não apresentou essa denúncia? Então ela prevaricou, ela foi cúmplice, ela ficou 3 anos e meio, quase 4 anos à frente da pasta, lidando com a ocultação de uma barbárie, e ela não fez nada para denunciar, ela não fez nada para expor, ela não fez nada para responsabilizar quem eventualmente tenha operacionalizado isso. Cadê a prova disso? Se tem prova disso, por que não foi denunciado antes? Cadê os resultados desse trabalho? Ministra Damares, a senhora será responsabilizada por mentir usando dramas reais. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Provavelmente você não tenha visto o vídeo de ontem, porque ele foi desmonetizado. E aí quando o vídeo é desmonetizado, o YouTube não distribui, e aí ele não chega até as pessoas. E aí acontece o que aconteceu ontem. O vídeo anterior, né, antes de ontem, 300 mil visualizações. O vídeo de ontem, 30 mil visualizações. Mas o que aconteceu nesse vídeo de ontem é muito importante, porque ali eu trouxe alguns relatos sobre o que está acontecendo nas igrejas evangélicas e o que está acontecendo nesse segundo turno com esse avanço das notícias falsas, dos ataques, das fake news exageradas e, nesse caso de ontem, de crimes. A Damares, ela teve uma série de problemas depois que ela gravou o vídeo que eu mostrei ontem aqui. Eu vou trazer para você um trecho novamente, se você não acompanhou. E foi assustador, porque, na verdade, essa fala inicial aqui do vídeo, que traz essa vereadora, mostrando os possíveis crimes que a Damares pode ter cometido, ela traz também alguns elementos de providências que foram tomadas. Então eu coloquei o vídeo ontem, logo depois, no Jornal Nacional, entrou esse vídeo com esse comentário, e logo depois houve um desdobramento que pode chegar à prisão da Damares, porque ela ainda não tem o foro privilegiado, ela ainda não tomou posse como senadora, e pode levar à cassação do mandato dela antes mesmo dela assumir o mandato. Eu vou trazer todos esses detalhes no vídeo de hoje, sempre pedindo para você dar o like. Seu like é fundamental para o nosso trabalho. Por favor, dê esse like. Eu sempre lembro, porque se eu não lembrar, você esquece. E se você está aqui pela primeira vez, eu vou pedir para você dar o like. Se você não gostar, você tira no final. Mas com certeza a gente vai se esforçar bastante aqui. Nós vamos nos esforçar para te agradar. Dê o like, se inscreva no canal, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui. Se inscreva e ative o sininho se você é inscrito. Por favor, ative o sininho. Dê essa força aqui, nós somos um canal independente, precisamos desse apoio. Eu vou trazer aqui para você o trecho do vídeo da Damares que está dando todo esse problema para você entender. Eu vou trazer também um outro trecho de outro momento da Damares e eu vou explicar quais são as consequências de tudo isso que está acontecendo. Primeiro, o vídeo que gerou todo esse comentário. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Então, como você percebe, a Damares, ela está em campanha. Então ela foi nessa Igreja Universal
E ela acabou fazendo ali uma campanha dizendo que está numa guerra espiritual. Isso parece que é um mantra, né? Todos os bolsomínios que estão ligados ao Bolsonaro e também à religião, eles não estão numa campanha política como qualquer outra, eles estão numa guerra espiritual, que é para dar essa sensação para o povo evangélico que eles precisam entrar nessa guerra como soldados e eles vão vencer o inimigo nessa guerra espiritual. É claro que isso é uma tremenda de uma sacanagem e é óbvio que muitos, mas muitos evangélicos não entram nessa conversa, porque sabem separar as questões que são de Deus e as questões que são dos homens. Então não faz sentido dizer que uma campanha eleitoral é uma guerra espiritual, é uma coisa que precisa salvar, porque na verdade o que eles estão vendo é salvar a própria pele. Mas a Damares, ela tem esse comportamento. No vídeo de ontem eu mostrei a esposa do próprio Bolsonaro, o Bolsonaro, né, a Michele Bolsonaro, falando a mesma coisa sobre guerra espiritual. E aí você entende que não é uma guerra política, como foi bem colocado aqui. É uma guerra espiritual. Então, como a gente percebe, é uma técnica. Eles estão fazendo esses discursos para tentar chamar a atenção do povo evangélico, dos cristãos, para juntar a eles nessa campanha. Na verdade, é mais uma campanha eleitoral como todas as outras. Mas no caso da Damares, essas falas que ela coloca, usando o altar, usando os templos para colocar essas falas políticas, isso sempre foi uma prática. A Damares sempre fez isso. Veja nesse trecho aqui como que ela fala a respeito de uma prática rotineira de uma escola, como que ela transforma isso em algo demoníaco, em algo que vai transformar a vida das crianças, numa atividade que é só uma atividade lúdica. Veja só como é que ela explora isso, porque isso é muito comum. E que está chegando no Nordeste, manual prático de bruxaria para crianças de 6 anos de idade. Pode passar. Olha lá. Como ser bruxa, como fazer a roupa de bruxa, como fazer a comida de bruxa, pode passar. Inclusive, como fazer a vassoura de bruxa em sala de aula. Esse tipo de fala sensacionalista da Damares é o que fez ela ter essa projeção. Ela vai nas igrejas, começa a colocar essas falas que deixa todo mundo apavorado, com medo, que deixa todo mundo naquela sensação de nossa, o mundo vai acabar, é o Armagedon. E, na verdade, ela nunca consegue provar nada, ela nunca consegue colocar nenhuma evidência, e dessa vez ela vai ter que fazer isso, ela vai ser obrigada a fazer isso. Nesse vídeo inicial que nós colocamos aqui, que ela fala que crianças tinham os dentes arrancados para fazer sexo oral, essas coisas repugnantes, nesse vídeo ela já vai precisar ter uma explicação. Eu cortei o trecho, mas nesse mesmo vídeo, um pouco adiante, tem uma criancinha ouvindo tudo isso. A criancinha está inclusive atenta, está filmando, está atenta ao que a Damares está falando. Isso é uma ofensa direta. E eu tenho uma professora de filosofia que fala a respeito desse comportamento da Damares. A Biazita Gomes, ela diz: a Damares tem seríssimos problemas de ordem sexual. A visão dela sobre a sexualidade é completamente deturpada e ela tem um verdadeiro vício em criar imagens sexuais bizarras com crianças. Isso não é normal, não. E de fato é um comportamento bem estranho da Damares. Ela sempre coloca essas questões utilizando crianças. Ela sempre inventa essas histórias que ela nunca consegue provar, sempre trazendo situações bizarras com crianças, com questões sexuais. Ela mesma disse que foi abusada quando tinha 6 anos de idade e que ela acabou encontrando Deus ou Jesus numa goiabeira que salvou a vida dela. Enfim, são falas muito complicadas e muito difíceis de se entender, mesmo dentro de um âmbito de igreja, mas isso sendo colocado dentro de um templo sagrado, eu considero ainda mais perigoso, mais pernicioso. Dessa vez, a Damares vai ter que explicar. O grupo Prerrogativas, ele pediu para que o Supremo Tribunal Federal e também a Procuradoria-Geral da União, a PGR, pudesse investigar o caso. Porque, como colocamos aqui no início, esse vídeo do início do vídeo aqui nosso, essa fala da vereadora, ela tinha que ter tomado uma decisão. Ela tinha que cuidar daquelas crianças.
Se aquilo é mentira, é um problema, porque ela não pode levantar esses falsos testemunhos, e o pessoal da Ilha de Marajó já está se manifestando, lá o pessoal do Pará estão revoltados com isso, porque, que história é essa que as nossas crianças estão passando por essa situação? Então, é uma situação muito complicada. E agora, o Ministério Público Federal já está solicitando ao Ministério da Damares, que é o Ministério da Mulher e também dos Direitos Humanos, né? Mulher, Família e Direitos Humanos, o Ministério. Eles já estão solicitando informações sobre quais providências foram tomadas. Porque se ela soube disso e não tomou nenhuma providência, isso é um crime. Chama-se prevaricação. Então, a gente vai acompanhar aqui os desdobramentos desse caso da Damares. Porque se de fato ela prevaricou, ela pode pagar criminalmente por isso. Ela pode ter uma punição. E se de fato ela simplesmente não fez absolutamente nada com um caso como esse, que é grave, ela pode responder e ela pode perder o mandato, podem acontecer muitas coisas. E de fato agora a Damares vai ter que explicar. Não pode mais ser uma questão que ela fala o que ela quiser dentro, como você viu na própria fala, né? Na igreja eu vou falar o que eu quiser, que não tem nenhum problema. Não, tem problema sim. Você vai se responsabilizar pelo que você está falando. O fato de estar dentro da igreja não significa que você pode falar qualquer coisa, o que você quiser. Os crimes existem dentro ou fora da igreja. E agora a Damares vai precisar dar uma resposta para o Ministério Público, para o Supremo Tribunal Federal, para a PGR, e a grande verdade é que ela está em maus lençóis. Dessa vez não vai passar impune, porque ou ela para imediatamente de contar essas histórias, que ela já vem fazendo isso há muitos e muitos e muitos anos, ou ela vai ter que realmente responder por tudo que ela fala. Ela vai ter que levar isso a cabo. Senão, o que vai acontecer? Ela vai continuar, que é uma espécie de oração, comício, é uma coisa meio, discurso político com um discurso que é tudo bagunçado, e ela precisa entender que ela vai precisar também responder para a sociedade. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que só por uma pessoa estar dentro de um templo, ela pode falar o que ela quiser e fica tudo por isso mesmo? Ou você realmente acha que falas tão graves como essa precisam de uma resposta? Precisa apresentar algo para a sociedade? Afinal de contas, a Damares é a ministra que deveria estar cuidando das crianças, não simplesmente usar casos como esse para fazer comício dentro de uma igreja. Coloque o seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é muito importante para o nosso trabalho. Por isso que a gente sempre insiste para que você dê o like, para que você se inscreva no canal. Nós atingimos 345 mil inscritos aqui no canal. Estamos muito próximos da nossa meta de chegar aos 350 mil. Imagina, está bem pertinho. Dê essa força aqui pra gente. E a gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos para que nos ajude. Nós temos o nosso Apoia-se. E você pode ser um membro do nosso Apoia-se. São pessoas que todo mês ajudam para que o nosso material possa chegar a muitas e muitas pessoas. Mensalmente, a gente tem uma média de 2 milhões de visualizações aqui no canal. Então, ajude para que a nossa mensagem chegue para o Brasil. E qualquer valor você pode também nos ajudar pelo Pix. Tem PicPay, tem PayPal, eu tenho aqui o endereço do nosso Pix e você pode ajudar com qualquer valor. É claro, se você puder e se você quiser, qualquer valor vai nos ajudar. Grande abraço, até a próxima.